eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, essa passagem não está aqui? Não está? Se ela está aqui, e Jesus que está falando, não tem que ser ensinada? Não tem? Se ela ficar escondida, eu não estou revelando toda a verdade. Se eu não estou revelando toda a verdade, vai ter um monte de momentos que eu vou viver na mentira. Porque toda a verdade é para tirar todo o engano. Amém? Então, a fé vem pelo ouvir, porque a Bíblia diz que nos últimos dias a mentira é reinar nas igrejas. A Bíblia diz em 2 Coríntios que existem os obreiros fraudulentos, obreiros mentirosos. Nos últimos dias, homens amantes de si mesmos, está tudo escrito. E o povo não se atenta a isso. Está escrito que nos últimos dias ia ser assim. E a Bíblia diz lá que ele se transfigura de anjo de luz. E a Bíblia diz lá que, então não é nada anormal que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros da justiça. E dizem que são apóstolos de Cristo, servos de Jesus. Está escrito tudo isso. Amém? E olha o texto que nós estamos lendo. Quem falou com Jesus foi Pedro. Amém? O apóstolo Pedro, que está conversando com Jesus. E Jesus tinha acabado de falar que era necessário ele passar por tudo isso. Tinha que passar. Se Jesus não tivesse passado por isso, a salvação não chegava. A obra ia ser imperfeita. Não, mas ele tinha que passar. Aí Pedro, nesse momento que está repreendendo Jesus, é claro que ele está achando isso uma loucura. O que Jesus está fazendo com ele mesmo. Amém? E a Bíblia diz, e vê que Deus, o plano, o Filho tinha que passar por isso tudo. Pedro está falando para não passar. Então, a palavra de Deus é para passar. Pedro está falando, Jesus diz que aquela palavra de Pedro era Satanás. É isso ou não? Amém? Essa é a verdade. Então, a Bíblia está me afirmando, quando é algo que Deus diz que é necessário, e vem uma palavra contrária, essa ministração é de Satanás. Amém? É o que a Bíblia está nos ensinando, amém? Então ele tinha, mas Pedro está falando, que loucura é essa, o Senhor escolher isso? Morrer, sofrer na cruz, que coisa é essa? Está tirando Jesus de cena, amém? Mas segundo a Bíblia, é nesse exato momento que Deus está sendo glorificado. Quando Jesus escolhe fazer isso, a Bíblia diz assim, que Deus está sendo glorificado no Filho. Quando ele está fazendo a vontade dele, Deus está sendo glorificado.
Então, com outras palavras, Satanás não quer que o Senhor seja glorificado. Amém? E a Bíblia diz que por Cristo viver assim, glorificar o Pai, vivendo a palavra, e Deus o exaltou de tal maneira, Então ele glorificou o Pai, mas o Filho foi glorificado. Amém? Porque estava de acordo com a vontade do Senhor. E perceba o quê? Que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi uma repreensão como essa aqui. Amém? Não foi. Porque Pedro negou lá com as pessoas que apareceram a ele. Aqui ele está conversando com Jesus para convencer a mente de Jesus. Aí piorou. Para mudar a mente de Jesus. Olha que desgraça. Levando Jesus a pecar. Lá quem pecou foi ele. Aqui ele está levando Jesus a pecar. É brabo ou não é? Aí ele fala, porque Satanás, quando usa Pedro, olha o que o Senhor fala. Porque você não compreende as coisas de Deus, mas só dos homens. Então, o mundo espiritual não tinha. Amém? Tu compreende as coisas, olha onde vai isso. Tu entende muito bem as coisas dos homens, a de Deus não. Tu não sabe como glorificar o Pai. Tu não sabe o que é as regiões celestiais. O mundo espiritual tu não entende. Tu não entende a vida de piedade. Tu ainda não enxergou a glória futura. Tu não é casa espiritual ainda. Tu ainda não entendeu. Mas dos homens você entende. Satanás. Olha o que o Senhor fala. Amém, irmão? Amém ou não amém? Então, e Deus foi glorificado aí. Amém? Estamos entendendo ou não? Então, em nome do Senhor Jesus, Cristo, nesse momento, vai ser glorificado e vai glorificar o Pai. João, capítulo 13. Essa palavra é para você e eu, nós glorificarmos o Pai. Amém? As últimas instruções de Jesus. Tendo ele, 13, 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Olha o que Pedro estava tentando impedir. Amém? Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Amém? Então, isso aqui para nós tem uma maneira de glorificar a Deus. Se nós vivermos o que Deus quer. E quando nós fazemos, prestou atenção, depois do 32, se também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Para ele ir até a cruz, Deus foi glorificado. E depois dele morrer na cruz, Deus é glorificado, mas tirou-lhe do túmulo. E deu um nome a ele que está acima de todo nome. E é nesse sacrifício perfeito, numa ressurreição perfeita, que o Pai é glorificado. Então, Pedro, que Jesus repreende, para trás de mim, Satanás, está impedindo a nossa salvação, está impedindo Deus ser glorificado, está sendo uma pedra de tropeço, continuamente. Então, me serve de escândalo, pedra de tropeço. Não quer que a salvação chegue. Quem não quer? Satanás. Amém? E quando nós só entende as coisas dos homens, a de Deus não, Pedro ainda era um homem carnal. E o homem carnal, ele é influenciado, segundo a Bíblia, por Satanás. Amém? Segundo a Bíblia, o homem carnal, ele é influenciado por Satanás.
E a Bíblia é bem clara que o que tem que acontecer, que Jesus falou, tem que acontecer, irmão. Se eu impedir a profecia se cumprir em mim, a Bíblia diz que é Satanás, porque a salvação não está se concretizando. Toda palavra contrária à do Senhor Jesus é Satanás influenciando. Isso foi para Pedro. E lá em 2 Coríntios diz que eles são ministros, transfiguram de ministro da justiça, ministro de Satanás. E a Bíblia também fala lá dos falsos irmãos. Fala disso tudo, irmão. E hoje está parecendo que não tem nada disso nas igrejas. Parece que só foi aquele momento lá. Mas só que essa mensagem aqui é para a gente, irmão. Porque vocês conversam um com os outros. Se a gente ignorar os princípios divinos, se a gente ignorar a verdade bíblica, é a carne que está sendo ministrada e tem uma influência de alguém por trás disso. Porque tem alguém que não quer que eu vá para as regiões celestiais. Tem alguém que não quer que eu seja salvo. Aqui, ó. Para trás de mim, Satanás está falando para Jesus, não, nunca vai acontecer isso com o Senhor. Não, eu vim para isso. Então, para viver o Evangelho, a Bíblia diz que a nós não só nos foi dado a graça de crer nele, como também padecer por ele. Isso ninguém se fala, mas tem uma graça. Tem a graça de crer, a fé é uma graça que nós não merecemos, mas também tem outra graça, sofrer por ele. E a Bíblia diz que isso ia ser inevitável, mas parece que não está isso na Bíblia. E Pedro negou, mas depois não negou não, irmão. Depois o Espírito Santo desceu em Pedro, acabou essas besteiras. Acabou. A presença do Espírito Santo, o Espírito Santo é o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho. E o Evangelho vem o Espírito Santo. Então a vontade de Deus está aqui dentro. A vontade. Ele que gera a vontade e eu recebo o poder para efetuar a vontade dele. Porque a Bíblia diz que é ele que opera tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem faz eu querer é Deus. E quem efetua é Deus, me capacita. Então, como eu posso não fazer a vontade dele? Porque ele que faz tudo. O desejar, ele que opera. Eu quero, porque ele operou. Eu faço, porque ele está operando o poder dele. Então, eu não quero mais, a Bíblia diz que Satanás ainda continua influenciando os filhos da desobediência. Basta eu ser o quê, irmão, para ele me influenciar? Segundo a Bíblia, prestou atenção. Se eu conversar e eu não falar do que precisa para ele ser salvo, eu estou mentindo. A Bíblia é muito profunda, porque lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz assim, ó, curam a ferida do meu povo. Então o povo estava o quê? Feridos. E o feridos que está falando a Bíblia é o quê? Pecado. Curam a ferida que está em pecado do meu povo fraudulentamente. São falsos. Sabe por que eles falavam? Paz, paz. Onde não tinha paz. Eles estavam como inimigos de Deus, vivendo na desobediência, e os falsos falando que estava tudo bem. Mas Paulo deixou escrito aqui para todos nós, nós não falsificamos a palavra de Deus. Sabe por quê? A qualquer momento, nós vamos ter um encontro com a verdade. Mas é bom, é melhor agora, primeiro. Porque quem vai estar diante de nós é a verdade, a porta verdadeira. E eu, em nome de... Por que essa insistência? Pedro falou que repetia sempre porque ia ser bom para a gente. Para lá e aqui também. Alguém sente na alma que é necessário estar repetindo isso? Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Se não fosse essa verdade aqui,
Casamentos aqui já tinham sido destruídos, tinha o inferno. Essa verdade segura, irmão. Ela é linda. Eu só estou aqui por causa dela. Senão eu não estava mais aqui. Essa verdade que está me segurando 18 anos. Com muitas tristezas. Por aí, aqui, mas alegre. Por causa da presença. Por ler um versículo que eu já li 1000 vezes e gerar mais vida. Ele que faz isso. Ele é lindo. E ele fala a verdade para salvar a gente. Viu de manhã? Ele não quer que você tenha uma fé morta. Está aqui escrito para não deixar ninguém para o inferno. Ele podia não revelar nada, mas ele falou para a igreja que tem gente com fé morta, não viva. Para que ele fala isso? Para sair a morte e entrar viva. Para que ele está falando isso? Para você não ser influenciado pelo nosso inimigo, o acusador. O inimigo que não quer que essa verdade entre na nossa alma. Ele usa os falsos para não falar a verdade. Ele usa os falsos para se enriquecerem. Mas os verdadeiros podem entristecer muita gente, mas vai ter muita gente subindo por causa dos verdadeiros. E isso nós vamos sair daqui da terra, irmão. Já tem uma data marcada que a gente nem sabe quando que vamos deixar isso aqui. Tu entendeu espiritualmente o que é essa frase que está na Bíblia? Eu estou entendendo melhor a cada dia. Tudo passa. Presta atenção. Vai passar meu casamento, vai passar os prazeres que tem aqui, vai tudo passar. Vai passar tudo. Tudo passa. Mas a Bíblia diz assim, eu entendo essa palavra, estou entendendo cada vez melhor. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não passa. Não passa. Vai passar. O amor pelos meus filhos vai passar. O amor pela minha esposa vai passar. O amor por comer comida vai passar. Tudo vai passar. Amém? Eu casei com 25 anos. Estou com 31 anos de casado. Já tem uma data marcada para acabar o casamento. Porque um vai, o outro fica, depois vai o outro também. Amém? Aí, perdi minha mulher, e daqui a pouco o filho, perdi meu pai, perdi minha mãe, depois perdi meu pai, e depois perdi minha mãe. Daqui a pouco o filho que perdeu o pai e a mãe é o neto que perdeu o pai e a mãe. Até Jesus levar. Até Jesus levar, irmão. Não temos moradia aqui para sempre. Vai acabar. E a Bíblia diz que lá no céu não tem um sentimento ruim dentro de mim. Não vai ter. Eu não vou lembrar dos meus parentes que ficaram aqui, não tem isso não. Isso é um sentimento ruim. Não. É algo... Não tem palavras que não estão na Bíblia. Tem nada, não vou lembrar de nada, vou lembrar do meu casamento, não tem essa lembrança não, muito acima disso, porque não haverá sobre dores, nada de lágrima, nada, não tem nada, porque se lembrar da esposa, é um sentimento ruim, por isso que eu não vou lembrar da minha esposa lá, isso é loucura, amém? Ruim por quê? Se vem um sentimento da minha esposa aqui, eu vou lembrar dos desejos carnais, mas lá não entra carne nem sangue. Lá vai ser lindo demais. Amém? E é por isso que ele está falando, não pode o nosso inimigo influenciar a gente. Nem quando nós estamos em casa. Não permita, não permita. Eu não posso perder esse casamento onde eu me tornei a noiva. Não posso. Ele falou com Pedro isso. Está falando para a gente. Se Pedro escutou, por que você não pode? Pedro escutou, quietinho. Depois foi maravilhoso na mão do Senhor. Para que essa palavra? Lembra que o apóstolo Paulo falou? Ele rogou, eu rogo para que vocês orem por nós.
para que a palavra tenha livre curso e ela seja, a palavra, glorificada. Como assim é entre vós? Ele fala para a igreja de Tessalonicenses. Amém? A palavra tem que ser glorificada. Pedro, quem é que não quer que a palavra seja glorificada? Satanás, lembra? Apareceu logo, foi assim que ele disse? Viu? Quem é que entra em cena para tirar a verdade? Porque a Bíblia diz que tem umas pessoas que escutam a palavra, até se alegra, gosta, mas quando bota o pé lá fora, vem as preocupações desse mundo, quem tira? Como? Ele tem uma pá, tem uma pinça, como é que é? Tem não, irmão. Ele conversa. Ele usa alguém para tirar a semente. Tentou tirar de Jesus, mas foi desmascarado na cara. Você não compreende as coisas de Deus, só a dos homens. Eu peço em nome do Senhor Jesus que você passe a compreender a vida de piedade, que é a vida de Deus. E esquecer, não priorizar a dos homens. Ele falou que me levou para as regiões celestiais. Eu estou morando lá. Espiritualmente falando, mas vivo aqui. Mas que a eternidade tome conta de todos nós. Em nome de Jesus, porque a qualquer momento... Alguém viu aí o que está acontecendo na televisão? Viram? Não fique discutindo isso. Está tudo escrito. Se preocupe com essa palavra. Não é o que eles estão fazendo. Tu vai ser julgado pelo que você está fazendo, não eles. Mas nós estamos aqui escutando essa verdade. Tudo isso não pode perturbar a nossa alma. Tem que fazer a gente se lançar nas mãos desse Senhor maravilhoso. Porque está tudo acontecendo. Está tudo acontecendo. Eis que cedo venho. Cedo vem quem falou? Cedo é o quê? Quem falou? Quer saber? Eu vou me preparar. Porque ele disse o quê? Cedo venho. Cedo é agora. Então eu tenho que estar pronto agora. Estar pronto para subir. Eu não posso ele chegar aqui e eu estar sendo repreendido, tendo sentimento de culpa, escutando essa palavra. Pode até ser hoje, que eu estou escutando e estou vendo que está sendo revelada para mim mesmo. Mas para que eu estou escutando isso? Segundo a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para trás de mim, obrigado, Senhor Jesus, porque essa palavra não é mais para mim. Eu estou entendendo as coisas do Senhor e estou rechaçando as dos homens de perto de mim. Não quero mais o temporal e o passageiro. Não quero ser mais pedra de escândalo, tropeço, para que o Senhor não age em minha vida. Vou abrir meu coração. Em nome do Senhor Jesus, eu vim preparado, o Senhor me preparou para não falar muito, para te tirar da desobediência e trazer para a obediência, para nunca mais, difícil escutar isso, né? Mas a Bíblia diz que Satanás influencia os filhos da desobediência. Qualquer palavra contrária à tua, que não seja para edificar e vá te tirar dos princípios do Senhor, o que tem que acontecer na tua vida, que alguém pode me chamar para fazer a minha vontade, eu sei que a minha vontade não estou agradando o Espírito Santo. Significa Satanás influenciando. Porque não agrada ao Espírito. Se não agrada ao Espírito, eu estou entristecendo o Espírito. Se eu estou entristecendo o Espírito, eu não estou de acordo com a palavra de Deus. Se eu não estou de acordo com a palavra de Deus, que é a vontade do Espírito, a obra dele é glorificar o Senhor Jesus, é Satanás me influenciando. Porque a minha carne está reinando. Ele atua aí. Não deis lugar ao diabo.
só tem uma maneira de não dar o lugar ao diabo: se entregar plenamente sob o domínio do Espírito Santo, porque eu recebo o querer e o poder para fazer a vontade. Jesus foi severo, áspero com Pedro. Pedro nem ligou e depois ainda responde: para quem irei? Só o Senhor tem a palavra da verdade, de vida eterna. Amém? Para quem iremos? Para quem? O mundo está direcionando a gente para tudo quanto é canto aí. Mas a Bíblia diz assim, ó: com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus, irmão.